Gente, então vamos lá? Chegou a nossa vez, nós vamos falar sobre interpretação de texto, tá bom? O que eu vou falar para vocês por enquanto sobre interpretação? É o seguinte, quando você pega uma prova de língua portuguesa, vocês sabem que o português já é um osso pela natureza, não é? E é mais dolorido ainda, vamos dizer assim, pela parte de interpretação. Por quê? Todo mundo sabe que quando a gente vai conferir o gabarito, logo que termina o concurso, aquilo que deixa a gente no escuro é a interpretação. A gente nunca sabe o que acontece no dia seguinte. Até porque muitas pessoas entendem a interpretação como uma questão de técnica, perdão, como uma questão de leitura, de hábito, de leitura de hábito, de você ser bom em português, por isso que você interpreta bem. E não é nada disso, tá? Tudo bem? Na verdade, o que acontece? A interpretação, pessoal, ela exige um pouquinho mais de técnica, tá certo? Então, se você tem técnica, você interpreta bem. Eu acredito que esteja assistindo essa aula, né, algum aluno que já tenha feito algum curso meu de interpretação, não só tenha estudado com macarrão a parte de gramática daquele capricho, né, mas também já tenha feito algum curso de interpretação e certamente tenha sentido a diferença depois que aprendeu técnicas em relação ao que fazia antes, tá? Ou seja, quando na época, no momento em que ainda não estudava essas técnicas. Então, o que vocês vão ver hoje comigo é um conjuntinho de técnicas que eu separei, que se você usar nos próximos concursos, certamente você vai sentir uma diferença enorme na sua produção interpretativa. E ao contrário do seu colega concorrente, você vai sair da prova de língua portuguesa com menos incertezas e, naturalmente, mais certezas. Por exemplo, agora eu estou interpretando melhor. Eu tenho certeza que essa questão, que o meu colega ou meu concorrente errou, possivelmente errou, eu acertei. Por quê? Porque eu estudei técnica de interpretação, tá? Bom, então é o seguinte, tem um material que eu deixei, não sei se o pessoal deixou para vocês, acho que deixou no link, eu vou abrir aqui e vou compartilhar com vocês o material que eu tenho, tá? Se demorar um pouquinho, gente, para compartilhar, eu explico. É a questão do delay, que é aquele intervalo, né? Do material, do som e da imagem para chegar até vocês. Então, vamos ver se vocês estão conseguindo ver, né, a logo do ponto. Tranquilo? O pessoal que está acompanhando a gente no administrativo consegue ver? Certo? Perfeito? Ótimo. Então, vejam bem, vou explicar para vocês. Vocês estão nos acompanhando nesse concurso para as carreiras legislativas, né? Eu volto a dizer, para mim, são os dois melhores concursos que existem, tá? Praticamente, eu colocaria como top de linha esses concursos aqui, porque você faz para o resto da vida, não faz mais nada. Só para vocês terem noção, os professores do ponto dos concursos, em sua maioria, são concursados, boa parte, né? São concursados nas carreiras do legislativo. Por quê? Estavam no TCU, fizeram Senado ou Câmara. Estavam na Receita Federal, fizeram Senado ou Câmara. E por aí vai, tá bom? E vocês podem ver que, gente, por enquanto é pouco conhecido. É pouco conhecido. Por exemplo, nós fizemos um webinário para o INSS, que você tinha lá quase 4.000 pessoas inscritas. Esse de vocês tem menos de 1.000. Então, vocês podem ver que vocês estão no caminho certinho, tá? Então, atenção. Por que eu falei isso? Lógico, eu falei porque eu vou falar do CESP, mas não é só o CESP que usa isso aqui que eu vou explicar, não. A FGV também, tá? Como nós apostamos que o CESP venha a ser a banca do concurso, e no curso a gente vai trabalhar FGV e CESP, todos os professores estão comprometidos com essa causa, qual que é a nossa preocupação, na verdade? A nossa preocupação é focar bastantes questões aí do CESP para efeito formar vocês para atingir essa prova, porque o CESP fez o concurso de uma forma mais bem executada do que a FGV. Então, a tendência de o CESP assumir esses concursos do Legislativo. Bom, vamos lá. Primeiro aqui, as dicas, que só vocês que estão assistindo, naturalmente vão anotar, porque aqui as anotações estão muito generalizadas. Então, eu separei aqui 6. Olha, mentira, separei 7. Olha como é que foi bacana, né? A gente pensa muito no aluno que não tem condições de simplesmente pagar um curso. E se ele acompanha os webinários, naturalmente ele vai fazer boa prova do mesmo jeito. Vamos lá.
Bom, 6 dicas para você resolver com segurança as questões de interpretação da banca, né, do CESP. Vamos lembrar que cada banca recorta um conjunto de dicas. Eu procurei trabalhar com dicas que atendam tanto a FGV quanto o CESP. Primeiro, leia sempre o item em lugar de você ler o texto, tá? O que acontece? Muitos alunos, na verdade, não aceitam muito essa dica. É lógico, se não treinar, não tem como fazer isso aqui. Quem começa lendo o texto e depois parte para o item, começa como todo mundo começa. E vocês sabem que concurso público não tem vaga para todo mundo. A gente tem que fazer aquilo que todo mundo não faz. Tá certo? É o contrário. Se a manada vai para um lado, nós temos que caminhar para outro. Tá bom? Então, gente, primeira coisa que a gente faz, a gente tem que ler o item. Do item eu vou passar para o texto. Júnia, então eu nunca vou ler o texto? Alto lá, olha a dica número 2. Diz assim, ler o texto por meio de sua estrutura e não do seu conteúdo. Isso é muito importante. Pessoas, no nosso curso de língua portuguesa, meu e do Macarrão, na hora que eu chegar à parte de interpretação, por exemplo, vocês vão notar que boa parte dos textos nós nem vamos lembrar do conteúdo deles. A gente não vai ficar decifrando o que quer dizer o texto. Não é por aí, não resolve o nosso problema, tá? Quem tem que fazer isso? O concorrente, ele tem que fazer isso durante anos, tá certo? Quem descobrir isso aqui primeiro vai se dar muito bem nas provas e vai ter uma resposta de concurso mais rápida do que o outro. Tranquilo? Vocês vão ver, daqui a pouco o ponto vai apontar o número de aprovados no IBGE, é um número altíssimo. O número de aprovados no INSS, a gente tem certeza que vai ser um número alto. Por quê? Porque a gente vai dar um pulo do gato mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer? Como é que eu leio o texto, então, Júnior, se eu não vou ler pelo conteúdo? Você vai ler pelas partes. Mas preste atenção, qual é a parte que você vai ler? Muito bem. Quem já sabe isso daqui, que acompanha as minhas aulas, já sabe isso daqui muito bem. Qual é a parte do texto que a gente lê com muito carinho e lê várias vezes? A introdução. A parte do texto que eu leio com muito carinho é a introdução. Eu vou ler muito bem o primeiro parágrafo em especial, por quê? Porque no primeiro parágrafo pode haver a tese do texto, que é o seu objetivo central, tranquilo? E não tem nenhuma questão de interpretação do CESP que não aproveite a introdução. O CESP pode descartar o meio, ele pode descartar o fim, mas a introdução é muito utilizada, tá? Se você ler bem o primeiro parágrafo, eu vou, grosseiramente, vou chamar de primeiro parágrafo, tá? No curso eu vou ajeitar essa expressão. Você estará começando a sua prova de forma bastante consciente e de forma mais técnica. Terceiro pulo do gato que eu vou passar para você. Daqui a pouco eu demonstro, tá, gente? Primeiro eu vou dar todas as regrinhas, depois eu demonstro item a item. Então, não pisquem os olhos, porque se vocês guardarem esses 7 itens, eu vou demonstrar tudo com prova atual. Item 3. Memorizar as conjunções causais e concessivas. Por quê, Júnia? Até deixei para vocês aqui de brinde. Memorizar as conjunções causais e concessivas. Se você não baixou o material, tira foto da tela do computador, que já ajuda do mesmo jeito. Sabe por que você tem que memorizar a conjunção causal e concessiva? Ah, porque a banca me pede para trocar conjunções? Sim, mas isso é lá no português, lá na gramática, lá com o macarrão, tá bom? Na verdade, o CESP, quem faz prova do CESP deve ter notado que tem itens que são bem longos. Não sei se vocês já viram, tem itens pequenininhos de interpretação e tem itens muito extensos de interpretação, certo? Bom, perfeito. Gente, esses itens extensos, eles são, assim, o que o CESP faz? O CESP copia quase todo o conteúdo do texto, copia. Porém, no meio do item, ou no início dele, que são posições muito discretas, o CESP coloca uma conjunção concessiva, que é responsável por relações de oposição, né? É um tipo de conjunção responsável por relações de oposição, até porque são conjunções discretas, não é? Se ele coloca, por exemplo, com quanto, a gente não tem o hábito de usar a palavra com quanto no dia a dia, nós não prestamos atenção e damos a questão como certa, sem que essa conjunção nem sequer tenha aparecido no texto, tá? Então, por isso que a gente tem que ficar esperto, a gente tem que memorizar quando aparecer essa opção maior,
observar se tem conjunções causais ou concessivas, porque a banca estará inserindo na interpretação um conector, né, cujo sentido não está no texto, não é compartilhado com o texto. E o erro estará na questão por causa disso, tá? É lógico que no curso nós vamos treinar isso daqui, que é para você enxergar aquilo que o seu concorrente não vê, tá bom? Então, o item 3 é um pulão do gato. Esse item 3 eu não demonstro hoje porque não cabe demonstrar tudo, não tem como em uma hora fazer tudo isso aqui, tá certo? Só vão ficar com 1000 informações em vez de guardar 2 ou 3 que são importantes, mas pelo menos já está aqui para você memorizar, já é uma tarefa, tá bom? Bom, item 4 é mega importante. Quem sabe esse item 4 assim, vocês podem ver que eu deixei aqui aqueles pulos do gato que massacram a concorrência. Por quê? Porque na prova do CESP você tem que marcar certo ou errado, né? E você, naturalmente, deixa algumas em branco quando você não sabe, não é isso? Mas e quando você marca aquela que você achou que sabia e, na verdade, ela estava errada ou estava correta e você errou o gabarito e ainda perdeu mais uma, porque é uma prova de punição, nós sabemos disso. Você vai no risco, né? Você perde. E o triste é a gente perder pensando que estava acertando a questão. Bom, então o item 4, ele traz esse pulo do gato muito importante para você. Que pulo do gato é esse? Entenda a coesão das informações. Como assim, Júnior? Preste atenção na palavra, né? O que é coesão? Coesão indica que está tudo junto, tudo acumulado, tudo coeso, tudo amarrado, certo? Ótimo. O que o CESP faz? O CESP pega, por exemplo, vou citar aqui por alto, tá? Ele pega esse texto, Educação Prisional, tranquilo? Tira uma informação do primeiro parágrafo e mistura com uma informação do segundo. Geralmente, quando o CESP faz isso, ele desloca informações espalhadas ao longo no longo do texto, né, ao longo do texto. O que vai acontecer? Ele cria uma situação para você que você lê, não entende, você não sabe se dá certo, se dá errado, ou se você lê o texto todo, você concorda sem pensar 2 vezes. Esse que é o problema de ler o texto todo, tá? E o que acontece? Normalmente está errado. 95% de chance de estar errado. Uma informação retirada do primeiro parágrafo, casada com a do segundo, ou do primeiro parágrafo casada com a do último, são informações que não são coesas, são informações distantes. Isso permite que a banca possa formular, né, sobre-interpretações. E você cai como um patinho, né, da lagoa, tá bom? Então você não pode cair nessa questão, tá? Então guarde esse item 4 que eu vou te cobrar aqui na hora que a gente for treinar. Item 5, valor do tempo verbal. Quem está assistindo hoje, preste atenção, você descobriu o ouro, tá? Da prova do CESP. O CESP pega uma interpretação de texto, um item interpretativo, e preste atenção, hein? Interpreta tudo igualzinho. Tá no texto, você olha para o texto, a informação está lá em cima. Você dá correto, o gabarito está errado. Qual a explicação? O tempo verbal era diferente. Qual a explicação? O tempo verbal era diferente. O texto, por exemplo, estava no passado, com verbos no passado, né? E o que aconteceu? A interpretação foi feita com verbos no presente. Ah, gente, o que acontece? Todo mundo se atrapalha, tá bom? Todo mundo se atrapalha, certo? Você vai se atrapalhar? Não, porque hoje, 1º de abril, né? Não tô contando mentira para você, não, tá? Você vai lembrar que no dia da mentira você ouviu essas dicas. E o que aconteceu? Você não esqueceu nunca mais. E você foi lá e acertou na prova. Então, eu fiz associação com o dia 1º de abril, porque você está aqui de castigo sexta-feira, assistindo a aula da gente, ou seja, nos prestigiando. Então, eu não brinquei em serviço, eu trouxe o ouro e eu vou mostrar, tá bom? Item 6, diz assim, cuidado com o juízo de valor. Gente, esse item 6 ajuda vocês a interpretarem questões da FGV e do CESP com muita precisão, tá bom? Por quê? O que acontece? O cara pega uma expressão do texto e faz uma interpretação no item. Porém, ele vai colocar, vai inserir nesse item interpretativo determinadas palavras que são oriundas de classes gramaticais que alteram
o significado original do texto, tá? Então serve tanto para quem vai fazer FGV quanto quem vai fazer CESP. Que classes gramaticais são essas? O CESP adora pelo menos duas, tá bom? Existem outras. Vocês viram o verbo aqui, eu acabei de falar, né? Até isolei o verbo por questões de cuidado, mas eu vou citar duas aqui. Os advérbios de modo, até coloquei terminados aqui, eu errei aqui meu português. Advérbio de modo é terminado em mente, tá, gente? Em geral, são advérbios terminados em mente, tá bom? Em geral, existem outros advérbios de modo, mas em geral, os terminados em mente. Porque quando o cara fala especialmente, principalmente, pode ser que aquela informação do texto não seja especial. Pode ser que aquela informação do texto não seja principal, tá? Então fiquem de olho nesses mentes do CESP, que você vai notar direitinho, possivelmente ali tem erro. Só não haverá erro se o texto comungar daquela interpretação, tá bom? Além disso, também emitem juízo de valor e podem alterar o significado da interpretação os advérbios de restrição. Quais são os advérbios de restrição? Expressões como só, somente, apenas, né? Aqueles advérbios que restringem muito. Mesmo advérbios de tempo, como nunca e sempre, são advérbios que têm um valor de restrição também, porque restringe a ideia temporal, tá? Então, quando aparecer esse advérbio só, somente, nunca, vocês têm que ficar esperto. Bom, mas isso aí é o comum da interpretação, todo mundo sabe disso. Pronomes indefinidos são danadinhos para gerar problema de juízo de valor. Tem uns bem gerais como todo, qualquer, nenhum, né? Todo professor de português sabe isso. A maior parte dos alunos fazem concurso também. Quando aparece um todo, você tem que olhar realmente, será que a informação do texto é tão abrangente assim para pensar num todo? Né? Será que a informação do texto é tão abrangente para pensar em nenhum, qualquer? Tá certo? Mas cuidado com indefinidos, que a gente não percebe que são indefinidos. Como? Que pronomes? Certos ou certas, cada, pronome cada é um indefinido. E normalmente, nos itens em que esses pronomes aparecem, você tem que olhar bem o texto para ver se aquela informação é confirmada, tá bom? E por fim, eu deixei aqui de brinde, né? Para estar fazendo material, eu pensei em 6 dicas. Na verdade, são 10 dicas. Olha só, eu trouxe quase tudo, eu trouxe 70% das dicas do CESP para vocês. Tá vendo? É para ajudar, gente. É tempo de crise. A gente fica tão feliz quando o aluno consegue passar num concurso que resolve a vida dele. A gente encontra esse aluno lá, né? Nesse lugar, ou esse aluno comenta com a gente quanto isso mudou a vida deles. Quantas pessoas querem ser mães, querem ser pais, ainda não realizaram esse sonho, porque estão esperando uma segurança para sua vida. Tá aí um presentão da tia Júnia. Vamos lá, item 7. Entenda a diferença entre as tipologias textuais, os chamados tipos textuais. O CESP cobra muito isso. A gente tem os tipos o quê? Nós temos dissertação, argumentativo, expositivo, ok. Mas eu quero falar de 2 tipos em especial, que é a narração e a descrição. Aqui eu não vou detalhar, não cabe, não dá também, né? Mas eu vou te dar o pulo do gato. Qual é a diferença entre narração e descrição? Em concurso, quando o bicho está pegando para o seu lado. A diferença é, a narração, geralmente você vai encontrar verbos no pretérito perfeito. Na narração, geralmente vai encontrar verbo no pretérito perfeito. Júlia falou grego comigo porque eu não gosto de verbo. Vou esclarecer. Pretérito perfeito lembra aquela ação verbal ou aquele estado verbal que já foi encerrado, perfeitamente encerrado. Verbos como foram, disseram, fizeram, tá vendo? Olha essa flexão, não é? Então, é aquilo que não volta mais, já está encerrado, tá certo? Fiz, pensei, morreu, tá bom? E a descrição? Ao contrário da narração, a descrição, ela se confunde muito com a narração quando ela está também no passado. No presente não tem muita confusão, não, mas no passado dá. A gente confunde a descrição com a narração no passado porque a descrição, gente, a diferença está no fato de que a descrição é feita com verbos no pretérito imperfeito. Verbos no pretérito imperfeito. Como assim? O perfeito não é foram, a descrição iam, né? Ou foram do verbo ser, na descrição eram, tinham, pensavam. Tá vendo aqui? O imperfeito é aquele que se prolonga, entendeu? No passado.
Bom, povo, passei aqui para vocês os 7 itens. Não sei se vocês conseguiram guardar. Recomendo, ó, quem quiser, tira uma fotinha, né? Aqui desse meu material, para poder ficar com isso na mão. Na hora que eu estiver respondendo as questões, você está com seus 6 itens. Tá vendo? Né? Vamos lá, então, para as questões para a gente poder aplicar, para ver se vocês aprenderam de verdade isso que eu falei. O que eu separei? Ora, eu separei algumas questões da prova do DEPEN, 2015, a prova do TCE do Rio Grande do Norte, cargo de servidor, 2015. A banca separou, né, TCE do Rio Grande do Norte também como auditor, tá bom? E a prova do TJDF 2015, tá? Agora eu vou aplicar, tá certo? Essa questão toda. Só repetindo o imperfeito para a Hilda, imperfeito lembra aquela ação que se prolonga no passado, tá? Então, o que nós temos? Eram, tinham, né? É típico da descrição, ok? Vamos aplicar? Bom, vamos ver se vocês guardaram todas as dicas. Eu começo por uma questão do DEPEN, de 2015. Aqui eu fotografei o texto, né? E coloquei ao lado a questão para vocês aplicarem. Como eu disse, a gente começa lendo o texto? Não. Quem vai ler o texto? O concorrente. Para quê? Para que o concorrente possa ir lá, fazer a prova, não é? E ficar na saudade, fazer mais uma prova, até ele se dar conta de que a interpretação é feita com técnica e não com achismo. Vamos lá. Item 1 diz assim: qualquer detento no Brasil tem direito à educação prisional e, consequentemente, à remissão de pena por meio da leitura. Você está no concurso, você assistiu essa aula e apareceu este primeiro item. E geralmente, gente, o primeiro item é o mais difícil da prova de interpretação. O que vocês destacariam para mim nessa questão que já chamou a atenção de vocês por questões técnicas, aplicação de técnica? O que dá para destacar aqui, observando isso aqui? Posso falar enquanto vocês pensam? Ora, se eu estou no lugar de vocês fazendo uma prova, já tem 2 elementos aqui que me chamam atenção demais da conta, tá? Como assim? Olha só, tá vendo qualquer? Isso é um pronome indefinido, tá bom? Viram o consequentemente? É um advérbio de modo. Gente, a banca está me dando 2 elementos de grande interferência no juízo de valor. Júnior, eu já dou errado. Eu estou com 90% de chance de ir lá marcar errado o meu gabarito. 90% de chance. Mas eu vou conferir. Como assim eu vou conferir? Eu vou ler bem o primeiro parágrafo, porque essa informação naturalmente é extraída dele. Vamos lá. Ele começa assim: educação prisional. No Brasil, a educação prisional está garantida por lei. Os mais de 500 mil detentos existentes no Brasil têm direito a salas de aula dentro dos presídios, né? E a cada 12 horas de frequência escolar de qualquer nível, o preso tem um dia de pena remido. Desde 2012, entre os projetos voltados à recuperação e à reinserção social, está a remissão de pena por meio da leitura. Então, ó, no Brasil, a educação prisional é garantida por lei. Então, os mais de 500 mil detentos que nós temos, quer dizer, praticamente todo mundo, né, tem direito a salas de aula dentro dos presídios. E aí, olha o candidato leigo como não sabe ler, o que ele faz? Qualquer detento no Brasil tem direito à educação. Ele pensa o quê? Ele pensa no conteúdo e não na técnica. Então ele fala assim, o Brasil, a educação prisional está garantida por lei. Então, se está garantida por lei, ele pensa de forma universal, não é? Então ele fala, então, é qualquer um que tem direito à educação prisional. E como o parágrafo termina falando que, né, 500 projetos voltados à recuperação e à reinserção social está a remissão da pena por meio da leitura. Então, quer dizer que tem direito, o preso tem direito à educação prisional e, consequentemente, a remissão da pena por meio da leitura. Gente, vocês viram que a banca, ela dá um tumé no cara que não tem técnica? Porque ela coloca quase tudo igualzinho no texto. Mas vamos desmentir esse texto? Primeiro, o qualquer até passa, porque ele falou o quê? Os mais de 500 mil, né? Então, quer dizer, praticamente todos, isso é garantido por lei. Porém, ele diz assim, os mais de 500 mil detentos existentes no país têm direito a salas de aula dentro dos presídios. E a cada 12 horas de frequência, o preso tem um dia de pena remido. Então, não é consequentemente,
ele tem direito à remissão da pena? Não é consequentemente. Existe uma restrição aqui. A cada 12 horas ele tem direito à remissão. Perceberam? Então, vejam só. Quando aparecerem esses elementos aqui que vocês estão vendo, vocês têm que grifar e ficar bem atentos, porque aqui tem coisa. Tá bom? Aqui tem coisa. Raramente isso aqui estará certo. Isso aqui está chamando a sua atenção para você ler com cuidado. Tá bom? Então, o item 1 está errado. Tranquilo? Certinho? Vou partir, então, para a segunda prova, que é a prova do TCE do Rio Grande do Norte, em que eu tiro as questões 11 e 12, tá certo? Para trabalhar com vocês aqui. Vamos ver se vocês gravaram mais uma dica que eu havia dado. Então, vamos lá. Item 11 diz assim: o texto, eu coloquei 11 aqui para acompanhar a questão da prova, tá? Se vocês quiserem conferir. O texto descreve a evolução da atividade contábil, ressaltando o papel que cada civilização do mundo antigo desempenhou nessa história de evolução. Vou fazer como aluno leigo, vou ler um trechinho. E esse texto era enorme, tá, gente? Ah, não, esse texto era desse tamanho mesmo. Minto. Então ele começa assim. Os primeiros vestígios de atividade contábil foram encontrados na Mesopotâmia, por volta de 4.000 a.C. Inicialmente, eram utilizadas fichas de barro para apresentar a circulação de bens, logo substituídas por tábuas gravadas com a escrita cuneiforme. Portanto, os registros contábeis, não só antecederam o aparecimento da escrita, como subsidiaram seu surgimento e sua evolução. Embora a fiscalização de contas conste de registros mais antigos, prática já exercida por escribas egípcios durante o reinado do faraó Menés I, foi na Grécia que se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas formado por 10 tesoureiros, etc. Contudo, em Roma, a contabilidade atingiu sua mais alta expressão com a sistematização de mecanismos de controle, por gozarem de estatuto jurídico preeminente, influenciaram todo o Ocidente e as civilizações modernas. Vocês viram que eu li, eu nem prestei atenção no que eu estava lendo. No curso vão me assistir fazer isso várias vezes, tá? Eu saio lendo e tal, porque eu fico de olho na técnica, tá bom? Isso aqui era um parágrafo só, tá, gente? Júnia, e quando tem um parágrafo só, o que a gente lê com muito cuidado? O primeiro período. Aí você tem que fazer associação, período, parágrafo. Você vai ler com mais cuidado o primeiro período. Bom, mas aqui o texto não era longo, então dá para ler, etc. O texto descreve a evolução contábil da... Olha só, primeiro, o que eu marco como palavra-chave? Descreve, marco cada, olha o pulo do gato que o concorrente não alcança. Você tem 2 elementos aqui que são elementos que mexem com a interpretação de texto. O cada, porque é um pronome indefinido, então ele traz juízo de valor. Se você observar, ele fala de várias civilizações antigas, tá? Ele vai falar de várias civilizações antigas, tranquilo? Mas o que vocês têm que fazer, além disso, além de prestar atenção nisso aqui? Tem como eu saber se ele está falando para mim de todas as civilizações? Porque ele fala assim, o texto descreve a evolução da atividade contábil, ressaltando o papel que cada civilização do mundo antigo desempenhou. Gente, esse cada é muito indefinido. Por que é muito indefinido? Aqui ele cita algumas civilizações, mas eu tenho todas as civilizações do mundo antigo? Não. E o cada não dá para saber se são todos, se são alguns, tá? Então, ele é fortemente um elemento de interferência e interpretação. Outra coisa que te ajuda também, tá vendo? Descreve. O que eu falei para vocês? Como é que eu vou saber a diferença de um texto descritivo para um texto narrativo? Observando o verbo. No passado é só o verbo que me ajuda. Olha a linha 1. Os primeiros vestígios, da atividade contábil foram. Depois nós temos, linha 3. Eram. Vocês vão ver que foram é diferente de eram. O foram está no pretérito perfeito e o eram está no pretérito imperfeito. Tudo bem? Vamos mais. Depois, na linha 6,
linha 6, antecederam, pretérito perfeito. Perfeito, não é? Depois nós temos, na linha 9, o foi, depois de Faraó Menes, primeiro foi. Bom, enfim, resumindo. Você tem verbos do pretérito imperfeito, como o verbo da linha 3, o eram, e tem verbos no pretérito perfeito. E agora, Júnior, como é que fica? Eu tenho descrição e tenho narração. Gente, não importa quantas linhas de descrição vocês têm. Não importa quantas linhas de descrição vocês têm. Basta ter uma linha de narração, uma única linha com verbo no pretérito perfeito, para que a narração predomine sobre a descrição, tá bom? A narração sempre vai predominar sobre a descrição. Então, o texto não descreve, o texto narra. O texto narra a evolução contábil, a evolução da atividade contábil. Tá bom? O texto não descreve, ele narra. Guardou? Tudo bem? Mas, vamos lá. Item 12. Vamos ver se vocês realmente estão atentos, tá? Agora, reforçando o que vocês já viram. Os registros contábeis precedem historicamente o surgimento da escrita e também são essenciais para o entendimento e a evolução dos sistemas de escrita. Eu faço questão de ler isso aqui, e eu tenho certeza que você hoje que está assistindo a aula, tirou a sexta-feira para poder prestigiar a minha aula dos meus colegas, né? Que eu terei te dado um grande presente nessa sexta-feira para resolver aquelas situações que você não saía do lugar com o CESP. Não é nem sair do lugar, que você era reprovado por causa dessas besteirinhas aqui. Eu vou mostrar no texto. Ele falou sobre os registros contábeis, né? Ele começa falando do registro contábil na linha 5, tá? Não, primeiro, não, na verdade ele começa na linha 1, falando sobre vestígios de atividade contábil, tá? Que apareceram na Mesopotâmia, né? E falou o seguinte, que inicialmente eram utilizadas fichas de barro para representar a circulação de bens, logo substituídos por tábuas gravadas com escrita cuneiforme. Portanto, os registros contábeis não só antecederam o aparecimento da escrita, como subsidiaram seu surgimento e sua evolução. Viram? Os registros contábeis, linha 5, não só antecederam o aparecimento da escrita, como subsidiaram o seu surgimento e evolução. Olha a maldade para derrubar uma pessoa que não tem técnica de interpretação. Ele diz assim, os registros contábeis precederam, historicamente, o surgimento da escrita. E lá está falando que eles antecederam o aparecimento da escrita. Viram? Surgimento, aparecimento, mesma coisa, né? E também são essenciais para o entendimento e evolução do sistema de escrita. E lá fala como subsidiaram, né, seu surgimento e sua evolução. Viram? Viram direitinho? Falou que subsidiaram seu surgimento e sua evolução. E a questão diz, e também são essenciais para o entendimento e evolução dos sistemas de escrita. Gente, a 12 fala tudo que o texto tem. Não tem um filho de Cristo nesse concurso público que não dê certo nessa 12. Mas você já não vai dar mais. Você vai ser exceção dessa nossa filharada. Por que você vai dar errado? Primeiro, esse historicamente vai te chamar a atenção e de falar assim para você, candidato, preste atenção que tem um advérbio de modo. Esse advérbio de modo, ele pode não estar errado, mas ele está indicando, está sinalizando para você, né, que está dando errado. Ele está sinalizando. A chance de estar errado é muito grande. Sabe por que está errado? Quem guardou? Vem cá, ó, vou até atender a Cristiane, né? Olha só, pedi até para fotografar. Fotografem aqui os 7 itens, tá? Quem guardou uma dica precisa, que eu ainda falei, esse é o pulo do gato, é o presente meu para você nesta sexta-feira. O item 5, gente. Esse item 5, ele é o cão chupando manga do concorrente. É certo? Se você nunca fechou uma prova do CESP, comece a ficar feliz que está chegando a hora de você fechar, tá? A prova de português. Você pega uma aula minha do macarrão, se você não fechar a prova de português, você vai errar um item só. A minha expectativa é de que aconteça isso, porque isso está acontecendo nos cursos em que a gente está dando. Veja bem,
Os registros contábeis precedem. Eu falei do verbo. O que eu falei sobre o verbo para vocês? Está aqui. Entenda o valor do tempo verbal, tá? Entenda o valor do tempo verbal. É só fotografar, tá aqui, tá bom? Se você observar, o texto está em que tempo verbal mesmo? Todo no passado. Olha só, a linha 5, né? Ele diz o quê? Os registros contábeis não só antecederam o aparecimento da escrita. Gente, olha como é que ele faz na questão 12. Os registros contábeis precedem. Eles são essenciais? Não, eles foram essenciais. Eles subsidiaram. Eles foram. A 12 está errada, porque o tempo verbal, ele não compete com o tempo verbal que está no texto, tá? Eles são conflituosos. Uma coisa que você diz no passado não é o mesmo, não pode ter o mesmo significado daquilo que você diz no presente. Perceberam? Gostaram da dica? Olha só, tá tudo isso aqui, mas a banca foi lá no tempo verbal e alterou o tempo verbal. A questão está errada. A questão está errada, tá? Então, entenderam? Posso pular para outra questão? Que agora eu vou mudar um pouco o foco da dica. Tranquilo? Então, vamos um pouquinho mais adiante, tá? Vamos lá. Bom, agora, deixa eu ver qual prova, né? Anotei aqui em cima do Tribunal de Contas, a prova de auditor. Então, vamos lá. Prova de auditor. Então, o que nós temos aqui? Item 1 da prova de auditor, né? Diz assim: a fiscalização da matéria orçamentária pelo Poder Legislativo teve início em 1215 com a Carta Magna da Inglaterra. Eu não anotei esse item nas minhas dicas, mas ele existe, eu vou falar o que é, para vocês notarem o 8º item. Poxa, 80% do meu curso está todo aqui. 8º item. Qual é esse 8º item? Tenha atenção a elementos de relevo. Tenha atenção a elementos de relevo. O que são elementos de relevo ou de relevância? Né? Ora, gente, são o quê? Os algarismos, tá? As palavras que têm letras iniciais com maiúsculas, as siglas, né? Os elementos estrangeiros, né? Termos estrangeiros. Por que eu estou falando isso? Porque em vez de você ficar passando o texto todo, você pode se dar o luxo, já que o CESP trabalha com interpretação coesa, né? De você ir exatamente no texto, naquela passagem em que tem este elemento destacado. Não sei se vocês viram, aqui que eu destaquei na linha 10, o ano de 1215. Olha que presente divino. O item diz assim: a fiscalização da matéria orçamentária pelo Poder Legislativo teve início em 1215. Eu vou ler aqui a linha 10 para ver se é isso mesmo. A função do poder financeiro nasceu em 1215. Não foi a fiscalização da matéria orçamentária. E ele diz, ó, com a inserção do princípio do, né, e tal, na Carta Magna da Inglaterra. Tá aqui quase tudo. Sabe por que o cara começou com fiscalização da matéria orçamentária? Sabe por que ele começou dessa forma? Porque o aluno termina de ler esse texto todo. É uma pena que eu não deixei vocês fazerem antes como um simulado, né? Que vocês se sentiriam na pele, direitinho o que o concorrente iria fazer. O aluno termina de ler esse texto todo, gente, e ele sai desse texto com a convicção de que se fala sobre fiscalização de matéria orçamentária, sobre o papel do legislativo de fiscalizar os gastos públicos. Então ele sai com a ideia, com a idealização do texto. Eu já falei, não é idealização, é o que de fato tem no texto. Então, se você olhar 1215, o que nasceu em 1215 foi o quê? Foi a função de poder financeiro, tá? Júnia, mas função de poder financeiro não tem a ver com orçamento? Gente, português é bem de Portugal mesmo, é o que está escrito. Você não pode deduzir, você não pode interpretar. É o que está escrito, tá? Pegue essas dicas de hoje, amanhã, quando você tiver uma folguinha, aplique essas dicas nas provas do CESP. Depois você me conta. Amanhã tem aula de redação minha, tá certo? Depois você me conta o rendimento.
Tá bom? Falou, Júnior, eu testei e valeu a pena. Tá certo? Eu adoro fazer prova. O que eu faço? Vocês vão ver que o meu curso de português não é muito teórico, tá? Eu gosto de ir direto ao ponto e fazer prova. Sabe por quê? Como eu comecei a fazer faculdade de matemática, então, essa coisa de ficar calculando, ficar procurando, ficar investigando, é comigo mesmo. Então, o que eu faço? Né? Eu pego as técnicas e aplico. É como se fosse um jogo de xadrez. Né? Vamos lá. Vou passar para a nossa última prova e vamos ver se vocês realmente guardaram, certo? Todas as dicas que eu citei aqui. Item 13 diz assim, historicamente, já bateu o coração de vocês, não bateu? Né? O que vocês viram aqui? Olha só, agora foi o colei do CESP, né? Historicamente. A sociedade tem atuado à sombra do poder judiciário na luta contra a violência. Atualmente, olha só o examinador falando para você, fique atento, fique atento, fique atento. Essa situação mudou. E o envolvimento da sociedade na formulação de políticas de prevenção da violência é cada vez mais fundamental. Gente, o candidato, isso aqui estava no finalzinho, é o segundo texto da prova de interpretação do TJDF. Olha só, cara, eu gosto muito da aula para concurso. Eu vibro, não sirvo da aula de faculdade de jeito nenhum, para concurso eu sirvo. TJDF 2015, essa prova foi tão difícil assim, no ponto de vista dos candidatos, tá? Olha o tamanho desse texto. Esse texto aqui eu acabei copiando, porque ele ocupava uma coluna inteira, então eu tive que, né, copiar. Olha o tamanho desse texto. Você imagina o seu colega, o concorrente, lendo esse texto, tadinho. Aí quando ele chega aqui, dá 13 para 15, ele se desespera, ele ainda tem a 18. Não só isso, tinha muito mais questões, tá? Ok? Então, olha só, ele olha para essas opções deste tamanho. Gente, ele senta e chora, ou ele dorme na hora da prova, ele vai ao banheiro. Vê se vocês não faziam isso no passado. Né? A 13, assim, historicamente, a sociedade, vou tornar a grifar aqui que eu tirei, né? A sociedade tem atuado à sombra do poder judiciário. Atualmente, olha o examinador te implorando para você não marcar isso aqui. Essa situação mudou. E o envolvimento da sociedade na formulação de políticas de prevenção da violência é cada vez mais fundamental. Ora, não é para você dar errado de cara, tá? É para você ir mais feliz para o texto. Pega isso aqui, ó. Historicamente, a sociedade tem atuado à sombra do poder judiciário na luta contra a violência. Vamos ver? Vamos lá. Ó. Pegue o primeiro parágrafo, né? Para você poder ver se você acha essa informação. Os dados revelam realidade alarmante. Conforme o IPEA, 63% das pessoas envolvidas em conflito não acionam o sistema de justiça. A prática de tortura é sistêmica. Segundo as Nações Unidas, ok, ponto. O sistema carcerário, cuja população aumentou 67% nos últimos 10 anos, é medieval e dá em oferenda aos nossos jovens, né, a rede de facções criminosas. A violência contra os segmentos mais vulneráveis, certo? Ecoa na sociedade pelas vozes que incitam ódio, etc. Bom, prestei atenção muito pouco, mas vamos lá. No cenário de exclusão e violência, é preciso radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça. Para tanto, não basta a inclusão do sistema da maioria excluída. Enfim, pode ler o que você quiser depois, tá? E pode voltar amanhã e me perguntar se você achar isso aqui. Eu tenho aula amanhã, acho que às 10 horas da manhã. Vamos lá. Historicamente, a sociedade tem atuado à sombra do poder judiciário na luta contra a violência. Historicamente, atualmente essa situação mudou. Gente, já tem uma loucura aqui que fala que historicamente a sociedade tem atuado. Depois disso que atualmente a situação mudou, os tempos verbais, primeiro que não competem, tá? E quando você olha só, os dados revelam realidade alarmante. Isso é presente, isso não é histórico, isso não é passado. Veja se você viu alguma transposição temporal aqui para você falar sobre historicamente. Não tem. Só diz o que acontece no presente. Então não tem nem mudança de tempo verbal. Olha só, os dados revelam, é preciso radicalizar a política de ampliação, para tanto não basta. Você não tem isso aqui, tá? Então o item 13 está errado. Eu poderia ler o texto todo, ele está errado. Tá bom? Se você quiser, você pode ler com calma depois, para você
conferir e amanhã você me cobrar se você não entender. 14. A universalização do acesso à justiça, né, é dificultada, certo? A universalização do acesso à justiça é dificultada pela distância entre os órgãos da justiça e os lugares onde ocorrem os conflitos. E pela existência de muitos espaços marcados por coerções, exclusões e violência. Vem cá. Você está vendo o item 13, normalmente, gente, ele pertence ao primeiro parágrafo, que é o primeiro item de interpretação desse texto. Geralmente o CESP gosta de seguir uma linha de trabalho. Geralmente o item 2, ou seja, o item 14, ele vai para o segundo parágrafo. Então vamos ver, ó. Universalização do acesso à justiça. Aqui não tem nada de técnico, em termos de palavra-chave, mas eu posso prestar atenção no que eu estou lendo. Universalização do acesso à justiça é dificultada pela distância entre órgãos da justiça e lugares onde ocorrem os conflitos. Vamos ver? Estou lendo só o início, ó. Não interessa tudo também não, tá? Universalização do acesso à justiça. Vamos procurar por essa expressão. Universalização do acesso à justiça. Bom, o primeiro parágrafo só fala sobre os números da violência. No segundo fala assim: no cenário de exclusão e violência, é preciso radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça. Falou em política de ampliação. Tá bom? Vamos mais. Posso entender como uma tendência à universalização, mas eu tenho que procurar a universalização, tá? Para tanto, não basta a inclusão no sistema da maioria excluída. Há consenso de que o acesso à justiça não se limita ao direito de acessar o judiciário. Estou procurando aquela ideia de lugar, tá bom? Para que a promoção da justiça seja tarefa de todos, é necessário romper os limites das liturgias forenses e levar a justiça onde o conflito está, ou seja, na vida, na casa e na rua. Eu li uma coisa parecida lá embaixo. Vamos conferir? Vamos lembrar do princípio da coesão, hein, gente? Ó, o que ele diz? Na 14, a universalização do acesso à justiça é dificultada pela distância entre a justiça e os lugares onde ocorrem os conflitos. A universalização que é dificultada, olha o que ele falou. Ó, para que a promoção da justiça seja tarefa de todos, dever de todos, é necessário romper os limites da liturgia forense e levar para onde está o conflito. Gente, aqui nesse período, ele não fala que a universalização da justiça que precisa ser levada para lá. Ele fala que a promoção da tarefa de justiça, para que ela possa ser tarefa de todos, a promoção de justiça possa ser tarefa de todos, é preciso ir até onde o conflito está. Olha em que período ele vai falar sobre a universalização, neste outro período que está fora dessa interpretação, perceberam? Fora da coesão interpretativa. E ele diz, nesse sentido, a política de universalização do acesso à justiça deve contemplar dois eixos, o de proteção dos direitos violados, né? Pulo o parágrafo, os parênteses, e o de prevenção da violência. Pode ver que ele não fala sobre ir até o local de conflito para atenção política de universalização de acesso à justiça. Perceberam como é que o CESP dá um tumé no candidato? Ele pega as informações de um período, cola com o outro, mas o sujeito agente é diferente. Aqui o sujeito agente, eu vou até apagar, ó, é promoção, para que exista promoção da justiça. A finalidade é outra. Para que haja política de universalização, deve acontecer outra coisa, é proteger direitos violados e prevenir a violência. Se você faz uma leitura mais técnica, você acha a resposta. Se você não faz, você não acha, tá? Penúltimo item, ele diz assim, olha este penúltimo, todo mundo cai neste penúltimo, né? A radicalização das políticas de promoção da justiça, né, defendida no texto, a radicalização não se esgota em medidas de inclusão da maioria excluída. Né? Vamos lá? Não se esgota em medidas de prevenção da maioria excluída. A radicalização. Devendo contemplar medidas de prevenção de direitos violados e medidas de prevenção da violência. Vamos ver se vocês entenderam a dica do 14 para aplicar no 15? Viram que no início da 15 ela vai falar sobre radicalização de políticas. E ela associa isso a um predicado. O quê? Não se esgota, olha o predicado, tá vendo esse sujeito?
Não se esgota em medidas de inclusão da maioria excluída do judiciário. Vamos ver? Olha só. Eu li alguma coisa disso aqui, ó. Ó, no segundo parágrafo ainda. Nesse cenário de exclusão, é preciso radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça. Então, está aqui essa informação. Tá? Para tanto, ou seja, para isso, para essa radicalização, não basta a inclusão no sistema da maioria excluída. Até aqui, gente, bate com a questão. Se você for caneta, é porque eu estou tendo que subir e descer, então fica cansativo para vocês. Ó. A radicalização não se esgota na inclusão da política da maioria excluída. Aqui está batendo, tá vendo? Aí, né, aquela velha história, não deixou o CESP molhar o bico, né? Vai molhar agora. Devendo contemplar medidas de prevenção de direitos violados e medidas de proteção de violência? Errado. Sabe por quê? Olha só. Você vai procurando o quê? Medidas de prevenção da violência. Vai procurando esse parágrafo aqui, medidas de prevenção da violência. Quando ele acontece? Quando ele vai falar sobre a política de universalização do acesso à justiça. E não quando ele fala de radicalização dessa política. Quando a política de universalização são palavras diferentes. Universalização, radicalização. A política de universalização do acesso à justiça deve contemplar 2 eixos, qual? Proteção dos direitos violados, e prevenção da violência. É a política de universalização. Olha a falta de coesão, olha a distância de um para o outro. Perceberam? A informação não é coesa, a banca simplesmente vem aqui e soma para este item 2 informações. Uma que pertence ao item e outra informação que pertence a um outro sujeito, a outra natureza, tá certo? De recepção de um predicado, tá? Então, o item 15 está errado. E para eu encerrar, daqui a pouquinho dar licença para o Carlos, meu colega, o item 18 diz assim, no primeiro parágrafo, a banca já diz, primeiro parágrafo, então você só vai ler isso. Utiliza-se o trecho de natureza descritiva. Eu não vou nem ler o resto. Para ser natureza descritiva, tem que ter verbo no pretérito imperfeito. Imperfeito. Olha só os verbos. Revelam, viram? Aumentou, Ué, cadê aqueles verbos, gente? Cadê aqueles verbos? Eram, tinham, não tem. Então, a questão 18 está errada. A questão 18 está errada. Tranquilo? Bom, então, vem cá, Vou dar um pause aqui no meu compartilhamento para conversar com vocês aqui olho no olho agora, Vejam só. Vocês entenderam as dicas de interpretação, gente? Tá bem as claras para vocês? Segunda-feira, a gente vai lançar todos os pacotes do Senado e da Câmara. Se vocês tiverem interesse em saber, quando vocês entrarem no site do Ponto, vocês vão clicar nos banners, tá? A gente já tem alguns cursos ali no Ponto. Se quiser comprar os módulos isolados dos professores também é possível, mas eu acho que o valor do pacote pela qualidade do curso pode ser bem atraente, tá bom? A gente, como é um curso extensivo, ele começa agora, e os professores vai ter uma agenda de aulas, vocês podem, inclusive, assistir as aulas sendo gravadas ao vivo, tá? O curso é um curso em vídeo, esses vídeos vão todos para o site do Ponto, mas vocês podem assistir, acompanhar os professores de vocês ao vivo, tá certo? São duas horas de aula por dia para cada professor, com intervalo de 10 minutos. A maioria dos professores estão fazendo pulo do gato para INSS, pulo do gato que a gente chama de é o nosso curso de dicas, que esse curso vocês estão vendo, tá? E por que é pulo do gato? Gente, eu sou uma das coordenadoras do Ponto Vídeo, que é esse setor do Ponto dos concursos. O que acontece? Eu não suporto, Júnior, aula lesada. Não suporto. Eu não conseguiria fazer concurso se o cara ficasse horas a fio explicando, indo muita teoria, sem me dar um pulo do gato. Porque para ficar lendo, para ficar tentando interpretar, a menos que seja uma coisa muito importante, que o professor justifique, olha, isso aqui hoje eu tenho que dar com mais lentidão porque é mais difícil. Então, quando eu vim para essa coordenação, eu e Macarrão, o que nós decidimos? Nós queríamos um curso que fosse a nossa cara. Tipo, esse curso eu compraria. Tá certo? Então, estes cursos, quando vocês
notarem assim, sinalizado pulo do gato, você pode saber, é o curso que a gente está tratando dele com carinho, porque é o curso que a gente compraria para a gente compraria para os nossos parentes e amigos que vão fazer concurso, tanto que esse curso eu vou comprar para o pessoal lá de casa. Eu falei com meus colegas, não vou pedir curso ao ponto nem nada. Vai depender de todas as aulas demonstrativas, vocês vão ajudar a fiscalizar. Todas as aulas demonstrativas têm que ter esse perfil. Por quê? Porque aí eu vou investir. Não é porque eu sou professora do ponto que eu tenho que comprar curso do ponto. Não é isso, tá? É porque, como eu estou à frente desse produto, eu e Macarrão, a gente queria um curso que se a gente fosse fazer concurso, esse seria o curso preparatório, tá? Eu falo assim, o do INSS foi muito bom, o do IBGE é o bicho, eu acho ele excelente. Esse do Senado eu quero que seja o pulo do gato. Tanto que eu vou assistir essas aulas, porque vai ter o concurso para revisor, tá certo? E eu gostaria de fazer este concurso para revisor, por causa da qualidade dessas aulas. Eu não tenho tempo para estudar, então tem que ser pulo do gato mesmo, vocês sabem disso, né? Os meus colegas, quando fizeram o concurso do ponto, fizeram concurso em 2014, muitos dos meus colegas foram meus alunos. Então, a gente tem ali uns 5, 6 professores do ponto que passaram para consultor, passaram para analista, tá certo? E não tem tempo para estudar. Os caras dão aula, são tarados, dão aula até de madrugada. Então, o que acontece? Pulo do gato, tá? Essa aula estará disponível no YouTube também, está disponível na página do ponto como aula demonstrativa, vocês podem baixar, tá certo? A partir de segunda-feira, tá tudo lá. As aulas são as mesmas do Senado e da Câmara por enquanto, tá, Sônia? A menos que saia um edital separando as duas, mas a gente está englobando porque se for CESP é a mesma coisa, tá? O que vai mudar vai ser o regimento, viu, Sônia? Por exemplo, você tem regimento interno do Senado, regimento interno da Câmara, então na hora que você for comprar o curso, você pode fazer essa separação, tá? E tem o curso que abrange os dois, né? Quem quiser fazer, até porque regimento tem que memorizar, então pode pegar os dois, tá bom? Eu gosto, assim, Jaque, o que está acontecendo? Eu sempre aconselho deixar a interpretação por último, sempre aconselho. Mas os alunos que estão pegando técnica de interpretação já estão falando assim, Júnior, eu estou fazendo a prova de português na ordem direta, o resultado está sendo o mesmo, acabou a dificuldade, tá bom? Eu espero que você chegue até o final do curso também com essa dica para eu poder parar de falar assim, começa a prova, pelas questões de gramática, tá bom? Gente, não posso estender mais. Vai entrar daqui a pouquinho o professor Carlos Bandeira, não sei se o professor já está por aqui. Professor, agora vocês vão ter uma excelente aula de Direito Administrativo com o professor Carlos Bandeira, vai dar aquele show de aula para vocês, nosso professor aqui no ponto vídeo, ponto de concursos, tá certo? Vai ter aula em PDF também, tá, Fernanda? Com certeza. Aliás, o curso em PDF já tem, a maioria já tem lá, tá? Professor, ótima aula para você, capricha aí para nós, tá bom? Um beijão, gente. Muito obrigada pelo prestígio e continue prestigiando. Depois a aula do professor Luiz Cláudio, que vai falar sobre a Câmara. Luiz Cláudio, que é servidor na Câmara, tem notícia boa para vocês aí, tá bom? Beijo grande.